O mundo mudou de uma forma tão significativa que provavelmente, no futuro, crianças vão ler nos seus livros de história sobre uma era que deu seu início por volta da segunda década do século XXI. E especialmente para cristãos, entender tudo isso que está acontecendo vai nos ajudar a saber como lidar e como responder biblicamente. Algumas das coisas que estão acontecendo não são necessariamente historicamente novas, mas elas estão com uma nova roupagem. E pode ser que você esteja sentindo alguma mudança acontecendo. Talvez você saiba que as coisas estão mudando, mas talvez não saiba exatamente o que é. Bom, você não está errado, porque tem uma mudança drástica acontecendo. E como algumas pessoas já têm mencionado, pelas últimas décadas os cristãos se prepararam para proteger a sua fé do professor universitário ateu. E apesar de ainda existirem alguns desse tipo, agora surgiu uma outra necessidade mais urgente. As pessoas perceberam que o mundo vai além daquilo que é material. Então o materialismo está caindo por terra. E também perceberam que existem elementos sobrenaturais no mundo. Afinal, essa foi a forma como Deus criou. Então as pessoas estão abraçando uma forma de espiritualidade. Mas elas querem algo que elas não tenham que abrir mão do seu próprio pecado. E como consequência, escolheram uma crença que aprova os pecados que essas pessoas estão escolhendo celebrar. E com tudo isso, retomou o paganismo, ou surgiu o neopaganismo. E hoje nós vamos explorar quais são algumas dessas mudanças catastróficas que estão acontecendo no nosso mundo hoje e também vamos analisar qual deve ser a nossa resposta cristã em meio a tudo isso. Você já parou para pensar nas maiores e mais dramáticas mudanças que o mundo está passando agora? Por exemplo, o mundo que eu vivi na minha infância é muito diferente do mundo que estamos vivendo agora. E talvez você sinta isso também. E quanto antes os cristãos conseguirem entender essa mudança, melhor. A primeira questão é que o mundo de hoje se tornou um mundo pós-cristão. Você já viu, por exemplo, um dito cristão desviado? Geralmente uma pessoa amargurada contra tudo aquilo que lembre a igreja e ela tenta se livrar de tudo que lembre a fé e ela segue um caminho de rebeldia contra Deus. Agora, imagine isso numa escala maior, uma civilização com esse tipo de atitude. O Ocidente agora está se distanciando das referências que apontam para Deus, como, por exemplo, família, moralidade, beleza e a verdade absoluta. E isso porque, décadas atrás, várias pessoas começaram a se rebelar contra o cristianismo e elas abraçaram uma forma de ateísmo. Mas os filhos destes ateus não estavam encontrando uma suficiência nesse ateísmo vazio, materialista e humanista. Então eles começaram a buscar alguma alternativa. E já a gente vai ver mais sobre isso. Mas o ponto de agora é que a rebelião contra Deus se mostra em voltar as costas para aquilo que é ordenado por Deus, como a estipulação moral do que é certo e do que é errado. Se isso for confundido, a consequência será a rejeição da verdade absoluta. E sem um fundamento na verdade absoluta, o mundo se torna um caos relativista onde as pessoas inventam justificativas e desculpas para todos os tipos de pecados que elas querem cometer. E Francis Schaeffer, comentando sobre o tempo romano, diz assim: A weak base for a culture or an individual can only stand when the pressures are not too great. As an illustration, let us take this bridge. The Romans built many little humpback bridges like this over the streams of Europe. People and wagons went over them safely for centuries, for 2 millennia. But now, if someone would drive a heavily loaded truck over these, they would break. It is this way with the lives and value systems of individuals and cultures. If they have nothing stronger to build upon than their own finiteness, their own limitedness, they can stand if the pressures are not too great. But as the pressures mount, if they do not have a sufficient base, they crash, just as these Roman bridges would crash if someone drove over them with a modern 10-ton truck. Culture and the freedoms of men are fragile.
If there's not a sufficient base, it only takes time, and often not a great deal of time, before there is a collapse. Ainda mais quando a pressão é grande, como o mundo tem sofrido, sem os fundamentos reais, o mundo entra em colapso. Outro sinal preocupante é, por exemplo, quando as pessoas abandonam o casamento natural, que é o fundamento da sociedade, e os frutos dele, a saber, os filhos, seja por aborto, anticoncepcional, idolatria a animais, elas acabam escolhendo viver a promiscuidade sem limites e sem qualquer desculpa. E o Francis Schaeffer ainda diz, mais adiante, que o Império Romano ele não caiu por fatores externos, e sim por fatores internos. E o Francis Schaeffer ainda apontou que, antigamente, lá no Império Romano, começou a surgir um caos a partir do momento que as pessoas começaram a colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses coletivos como um todo. Revoltas e tumultos foram resultado. E um exemplo moderno de como isso está acontecendo é, por exemplo, quando várias pessoas escolhem não ter filhos ou então defendem aborto e todas as coisas que vêm junto com isso, não pensando nas consequências de uma sociedade, de uma civilização inteira, quando não se tem filhos. Mas voltando, as revoltas e os tumultos têm como resultado e abrem espaço para um autoritarismo, como foi o que aconteceu na Roma Antiga quando Júlio César entrou no poder. Porque quando as pessoas param de olhar para Deus como o fundamento da verdade, da moralidade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, elas vão tentar suprimir esse papel colocando o Estado. E veja, aqueles que tentam excluir o seu alicerce de Deus têm a tendência de colocar o Estado como um Deus e buscar no Estado a fonte daquilo que é certo e errado. E a maioria fecha os olhos para a realidade comprovada pela história de que abandonar a ordem criada por Deus leva ao fim de civilizações e culturas inteiras. E ainda, segundo Schaeffer, a queda do Império Romano aconteceu, por exemplo, não por causa dos fatores externos, mas por causa dos internos, como a filosofia hedonista e o desprezo pela moralidade. Essas são algumas características de um mundo pós-cristão, que simplesmente largou de lado todos os interesses coletivos e o bem de uma cultura para suas satisfações imediatas. E outra mudança que aconteceu, e alguns estudiosos já estão pontuando, é que agora as pessoas trocaram a espiritualidade judaico-cristã pelas espiritualidades orientais, isto é, o neopaganismo e o ocultismo. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E como a gente conversou no início, as respostas humanistas e materialistas não são suficientes. Elas se tornam vazias e não duram com o tempo. Deus criou um mundo que vai além da matéria, portanto, cada pessoa precisa de respostas que possam ir além daquilo que é material. Mas observando o que aconteceu já na história, uma espiritualidade vazia e pagã apenas incentiva pecado e rebelião. E essa é uma verdade que também é tratada nas Escrituras. Por exemplo, em Romanos 1, no momento que o apóstolo Paulo explica que as pessoas daquele tempo tinham trocado a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Perceba, as pessoas pararam de olhar para Deus como o Criador e o Deus Altíssimo e Supremo e soberano. E eles começaram a tentar colocar isso na criatura. Eles começaram a cometer a idolatria de adorar criaturas.
sejam animais de todos os tipos. E isso mostra que essa idolatria à criatura, esse paganismo, ele acarreta sobre si as consequências do pecado. E em Romanos 1, o apóstolo Paulo explica todas as dimensões disso, então é muito importante, no momento que nós estamos vivendo, entender as verdades que o apóstolo Paulo já explica naquele primeiro capítulo da carta aos Romanos. Porque ali ele nos traz orientações para entender o que está acontecendo, mas também para sabermos como reagir a tudo que está à nossa volta. Então, o que pode ajudar pessoas perdidas que estão nessa condição de estarem adorando a criatura ao invés do Criador? Elas precisam ver na vida dos cristãos uma fé experiencial e real. A única coisa que pode se contrapor à tendência do neopaganismo é uma fé experiencial fielmente solidificada na Bíblia. Isso significa que, como cristãos, temos um dever de estarmos alicerçados na palavra de Deus a tal ponto de que não seremos enganados pelo mundo, mas também para que o mundo possa ver uma fé real, uma fé sólida. Por exemplo, mais na frente na carta de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz sobre o nosso culto racional, que nós devemos render a Deus enquanto nós renovamos a nossa mente e não nos conformamos com este século. Então, quando os cristãos são distintamente diferentes, vivendo a sua fé que é real, isso faz com que o mundo olhe e veja algo que é sólido e verdadeiro, que é o completo oposto do que está acontecendo no mundo afora, que, como o apóstolo Paulo diz, eles trocaram a verdade pela mentira. Então, ainda mais hoje, a verdade brilha mais forte. Então, por um lado, sim, são tempos estranhos, mas também é empolgante saber que nós temos muito o que fazer. Como cristãos, nós temos um chamado claro à nossa frente. Deus nos colocou neste mundo, neste momento, por uma razão. Eu ouvi uma pregação recentemente que falava exatamente sobre isso. Você nasceu para um momento como este. Você se lembra da rainha Esther que é relatada no Antigo Testamento? Quando ela teve medo de se levantar e ir até o rei para defender o povo judeu, o seu primo, Mordecai, enquanto eles estavam nessa conversa, ele estava tentando convencê-la da importância e da urgente dela ir até o rei para interceder pelo povo. E então ele diz: quem sabe não foi para um momento como este que foste conduzida à realeza. Então, quem sabe não foi para um momento como este que estamos aqui. E algumas coisas práticas para nos prepararmos. Em primeiro ponto, cultivar uma vida devocional real com o Senhor. Porque se nós não estivermos firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós seremos levados pelo vento das coisas que estão, muitas vezes, tentando tomar e persuadir o nosso coração. A segunda coisa que precisamos é reconhecer a verdade de Gênesis 1 a 3 e de toda a palavra de Deus, por assim dizer, mas entender que o mundo de hoje está especialmente tentando atacar o primeiro livro da Bíblia. Porque se nós, enquanto crentes, não tivermos uma mentalidade de reconhecer a veracidade do relato de Gênesis, nós não conseguiremos permanecer firme no restante da Bíblia até Apocalipse. Nós precisamos ter o fundamento do primeiro livro da Bíblia sólido, sabendo que o que está relatado ali é sim um relato histórico e verdadeiro. E a partir daí nós teremos todo o alicerce para conseguir entender a Bíblia da forma como Deus intentou que nós entendêssemos. Outra coisa que é importante para os cristãos de hoje é terem laços com verdadeiros crentes em uma igreja saudável, porque a igreja de Cristo é fortalecida quando ela está junta. E também é importante termos bem vívido na nossa mente as verdades de Romanos 1. Porque ali o apóstolo Paulo explica que os descrentes sabem que Deus existe, eles conhecem a verdade, mas eles escolhem o pecado e a idolatria, adorando a criatura ao invés do Criador. Mas tenha bem firme no seu coração de não desanimar. Cristo vence e por isso nós vencemos com Ele. Chegará o dia em que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. 1 João 5,4 nos encoraja dizendo: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, evangelize,
Compartilhe folhetos evangelísticos e aqui na descrição tem o link para um que eu gosto muito. Compartilhe esses folhetos na rua. Fale de Cristo, se posicione em sala de aula apontando quando aqueles professores falarem mentiras. Compartilhe versículos bíblicos nas suas redes sociais. Discipule a próxima geração nos caminhos do Senhor. Leia a sua Bíblia com afinco e passe muito tempo em oração. Isso é muito importante. Esse é o fundamento para a gente conseguir. Mas nós também precisamos não ter medo de falar a verdade, não ter medo de expor as trevas. E se você quiser entender mais sobre como fazer isso, clica nesse vídeo aqui que a gente fala mais sobre esse assunto. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.